E hoje nós vamos estar trabalhando com os irmãos, é um salmo que já foi cantado ele aí, o Salmo 133, que fala como é bom e como é agradável estar unidos no Senhor. Salmo 133, apenas 3 versos, né? Nós vamos estar. Amém, irmão? Então vamos ler a palavra do Senhor, que diz o seguinte: a minha tradução talvez seja um pouco diferente da dos irmãos, pode ser que alguém tenha a mesma tradução, a NVI, mas eu gosto muito dessa tradução porque ela é bem mais objetiva na expressão. Então ela diz o seguinte: como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. É como óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, a barba de Arão, até a gola das suas vestes. É como orvalho de Hermon, quando desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. E fala da unidade, que o nosso tema hoje é a unidade do corpo de Cristo. Por isso nós escolhemos esse tema, esse texto do Salmo, porque ele fala justamente sobre isso. O corpo humano é formado por vários órgãos e sistemas que trabalham de maneira conjunta para garantir o funcionamento perfeito do organismo. Não é verdade? Então, o nosso corpo é um organismo. Aqui está um grande corpo, o corpo do povo de Deus, formando uma grande família, com vários membros, com vários órgãos. E aqui nos diz que, para que isso possa funcionar perfeitamente, tem que estar tudo em perfeito estado, né? Quando o nosso corpo sofre qualquer probleminha, todos os outros membros do corpo sofrem. Por isso que o nosso corpo tem que estar sempre perfeito, trabalhando para estar em perfeita unidade. Porque os órgãos do nosso corpo só trabalham em unidade. Quando um está afetado, os outros todos sofrem, né? Por isso que nós vemos aqui nesse salmo, ele expressando, Davi aqui expressando a sua maneira de nos trazer essa mensagem, e ele mostra claramente o seu desejo, a sua vontade aqui nesse salmo. Como ele diz, como é bom, agradável, quando os irmãos convivem em união. Como é bom e como é agradável. Porque quando não há essa unidade no corpo de Cristo, ou na membresia do corpo de Cristo, então as coisas não funcionam perfeitamente. Não funciona. Por que não funciona? Porque nós somos heterogêneos e não homogêneos. Por isso que não funciona. Agora, quando o corpo está são, está todo em perfeito estado, aí vem aquele espírito de homogêneo, né? E então, aí funciona, começa a funcionar. Então, o organismo nosso é assim. O corpo é assim. Só funciona bem quando está em perfeito estado. Se você sente um pouquinho de dor de cabeça, tudo desajusta na sua vida. Você tem problemas, você tem dificuldade, não almoça, não janta, e aquela série de coisas. Então, por isso que o salmista aqui ele foi bem claro. Esse salmo, meus irmãos, era um cântico das romagens. Viverem unidos refere-se ao relacionamento entre os crentes ao adorarem ao Senhor no Monte Sião. Era um cântico que eles usavam quando era tempo de romagem. Através de Jesus, no Novo Testamento, inclui com eles povos provenientes de todas as regiões do mundo, ou de todas as nações. E Jesus fala sobre isso lá no João 10, o verso 16, ele diz: há outras ovelhas que me convém agregá-las. Então, ele já estava pensando nas outras pessoas, além dos discípulos que estavam com ele, ele já estava pensando em nós, hoje, em pleno século XX. Ou 20, né? Nós estamos? 21. Então, Jesus já estava pensando em nós, hoje, no século 21. Ele disse: ainda tem outras ovelhas que me convém agregá-los. Então, por isso, esse salmo tem essa expressão de conjunto, de unidade. Esse salmo é muito querido ou recitado e pouco vivido. Na verdade, nós recitamos muito esse salmo, mas ele é pouco vivido.
Davi compôs este salmo pela maneira dele expressar, dá-nos a entender que o desejo dele era ver o povo de Deus unido. Mas não foi isso que Davi presenciou na sua própria família, né, pastor? Não foi isso que Davi presenciou na sua própria família, porque os seus próprios filhos não viviam em unidade. Então, os filhos dele não viviam em unidade. O Amon era contra Absalão e Adonias contra Salomão. Então, dentro da própria família de Davi, não havia essa unidade. E era o que Davi mais ansiava, desejava ver a unidade. Por isso ele escreve esse salmo, mostrando que era esse o seu desejo de ver o povo unido. Mas, infelizmente, na sua família não foi possível ele ter essa felicidade de ver seu povo unido. Por isso, irmão, que nós temos que lutar por essa unidade, porque essa unidade, ela depende de cada um de nós. Ela não depende só do pastor e da sua esposa, que está na liderança. Ela depende de cada membro desta igreja. Então, essa unidade depende de cada membro. Eu sei que o desejo, a vontade do pastor e da sua esposa é que haja essa unidade. Mas nem sempre há essa unidade. Como nós já dissemos, por que não há essa unidade? Não há um só pensamento, porque somos heterogêneos. Cada um pensa de uma forma, cada um pensa de uma maneira diferente. E quando às vezes pensa em fazer algo que ele acha que é bom, que é necessário, que é importante, outro, mas isso aí vai ter esse problema, isso vai ter aquilo outro, e começa a colocar já a discórdia, o impedimento. Por isso que nós temos que lutar e nos esforçar para que essa unidade possa permanecer no meio do corpo de Cristo, que é o povo dele, aqui na face da terra. Temos, irmãos, como diz aí o primeiro verso, né? Este verso ele mostra como é agradável, como é os viverem em unidade. Então, é o que o Salmo, o verso 2 diz, o verso 1 diz. Como é agradável quando os irmãos convivem em união. Pode referir-se a membros de uma outra família, ou de mais famílias, mas aqui, como é possível, refere-se a companheiros tribais e nacionais ao se reunirem em adoração. E a prova disso que nós vemos Jesus, que ainda tinha outras pessoas que ele precisava de agregar. Então, nos dá a entender que não era só para um pequeno grupo, mas era para todos os grupos que se unissem ao Senhor. Jesus referiu, em João, como nós já falamos, que ele tinha outras ovelhas, né, que não são deste aprisco, mas é necessário que as conduza também. Elas virão, ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. Então, Jesus já pensava em nós. Haverá só um pequeno rebanho, ou um rebanho e um só pastor para liderar todos. Então, Jesus é o nosso pastor, que lidera todo o seu grupo, todo o seu corpo que está ligado a ele. Por isso que esse salmo é muito interessante, quando ele fala da unidade do corpo de Cristo. Muito bem. O salmo, o verso 2 do salmo que nós estamos lendo, faz menção do óleo precioso. A primeira símile refere-se à unção de Arão, o uso sacerdotal. Uma mistura especial e exclusiva de óleos. Está lá em Êxodo, nós não vamos ler, se você não quiser anotar, depois você pode ler, Êxodo 30 e os versos de 22 a 25, e o verso 30 confirma a unção de Arão, quando foi ordenado lá no Velho Testamento, essa mistura dessas especiárias para fazer o óleo da unção. Então, é interessante a gente observar isso, que a palavra de Deus sempre ela traz as orientações básicas para a gente poder entender melhor todo o assunto, né? A mistura era derramada com abundância, pela sua barba abaixo, e até suas vestes sagradas. Por igual modo, a unidade do povo de Deus é um rico perfume que torna a adoração deles agradável ao Senhor.
Eu creio que o Senhor está alegre por esse grupo que está aqui adorando o seu nome. Amém, irmãos? Eu quero crer que Deus, nesse momento, está feliz porque esse grupo aqui está adorando o seu nome. E outros grupos por aí afora que estão reunidos também adorando ao Senhor. Então, meus irmãos, é importante nós observarmos essas orientações da palavra do Senhor, porque esse é o propósito de Deus, é o desejo de Deus, é que o seu povo viva em união. Daí a razão do salmista escrever como é bom, como é agradável que os irmãos convivam em união. O verso 3, ele fala do orvalho. O orvalho do Hermon, os montes de Sião. O Hermon é um monte precioso ou majestoso nas fronteiras do norte de Israel, conhecido por sua pesada precipitação de orvalho refrescante. O gotejar do líquido significava que Deus dava a bênção da unidade por meio do Espírito Santo. Meus irmãos, a palavra de Deus diz que a nossa vida ela subsiste por causa da misericórdia do Senhor. Por causa do gotejar das misericórdias do Senhor, a cada dia na minha vida, na sua vida, nas nossas vidas, é que nós permanecemos de pé. Assim era lá no Monte Hermon. Então, aquele líquido ia dissolvendo, com o sol ele ia dissolvendo, ia descendo para a parte baixa do monte. E ali, aquelas gramas e outros capinhas, esse negócio, tudo ficava verdinho. Por quê? Porque eu estava recebendo aquele líquido diariamente. Todos os dias recebia aquela gotejar do líquido. E ali então ele ia prosperando. A vida do ser humano, nós como crentes em Jesus Cristo, se não tiver o gotejar da palavra de Deus na nossa vida diariamente, nós não vamos conseguir sobreviver. Quem conhece a região da Bahia e conhece a região de Minas, na extrema de Minas e Bahia, vê uma grande diferença, viu, pastor? Quando você está em Minas Gerais, você anda 300 metros, 500 metros, 2 quilômetros para frente, já muda de clima. Desse lado aqui, está seco no pó. A partir de 5 quilômetros para frente, já está verde. Mas sabe por quê? Porque a parte da Bahia, ela pega o mar que joga, aquela brisa, né? Então vai refrescando o terreno, vai mudando a situação. Então, a parte da Bahia, que está perto do litoral, ela é sempre verde. Por quê? Porque aquela brisa que vem lá do mar vai gotejando sobre ela e vai refrescando aquela terra. E aí então ela vai crescendo, vai vegetando, vai, né, dando seus frutos. Então a vida do ser humano é assim, quando ela não recebe a palavra do Senhor, quando ela não deixa que esse líquido da palavra do Senhor introduza em si, ele vai murchando. E por isso nós temos muitos crentes em Jesus Cristo que não prosperam. Não prosperam, irmãos. Não cresce, não desenvolve. Porque aquela pessoa é fraca o tempo todo, não consegue levantar do lugar. Não consegue levantar do lugar. Ele é um crente em Jesus, mas que vive ali o tempo todo naquela vida sem energia, sem disposição, sem alegria, sem vontade de fazer as coisas, sem vontade de estar procurando crescer. Por quê? Ele não está deixando que esse líquido maravilhoso, que é a palavra de Deus, esteja introduzindo na sua mente, no seu coração, para que ele possa desenvolver, crescer e fazer tudo aquilo que é agradável ao Senhor. Então, aqui fica mais essa orientação do verso 3, né? O orvalho de Hermon era conhecido por causa da sua precipitação, ele era muito alto, então, quando aquela neve ia desmontando, dissolvendo, ia escorrendo e molhando a face da terra, e ali o Senhor dava a bênção da vida para aquelas plantas que estavam ali ao seu redor. E assim é nós como servos do Senhor. A bênção do Senhor cai na nossa vida para que nós possamos ir cada dia, né, alimentando e crescendo e desenvolvendo a nossa vida cristã. Então, queridos, é importante que consigamos visualizar o que a unidade pode produzir na vida da igreja. E então seremos desafiados a preservá-la. Também entendemos por que o diabo
o inimigo das nossas almas, ele sempre procura nos atrapalhar. Por quê? Qual o objetivo dele? Matar, roubar e destruir. Então, por isso que nós precisamos desse gotejar da palavra do Senhor na nossa vida, porque o nosso adversário, o diabo, ele não dá moleza para o servo de Deus. Então, se nós observarmos, as nossas almas lutam tanto contra ela. Então, Satanás luta contra as nossas almas para que ela não sobreviva na presença do Senhor. Então, por isso que, meus irmãos, nós temos que nos esforçar. E Deus falou com Josué: esforça-te, tenha bom ânimo, seja forte, seja corajoso, porque eu vou estar andando com você por onde quer que você for. Seja forte, seja corajoso, porque eu vou estar andando com você, por onde quer que você for, eu vou estar com você, Josué. Está lá no capítulo 1 de Josué, e o verso 9 ele fala sobre isso. Por quê? Josué era um ser humano, como nós, e Josué tinha uma missão muito árdua, que era de colocar o povo na terra prometida, porque Deus tirou Moisés, mas antes de Moisés sair de cena, Moisés orientou, capacitou o Josué para aquela missão, porque ele já sabia que ele não ia chegar na terra prometida, e então ali ele já começou a preparar Josué, e agora Deus coloca Josué na liderança do povo para chegar à terra prometida. Mas Josué teve momentos que ele teve aquele impacto na sua vida, principalmente quando o povo de Deus perdeu uma batalha por uma pequena cidade de Ai. E Josué ficou desesperado, com o rosto no terra, chorando e clamando ao Senhor, e disse: por que chora, Josué? Levanta, homem, levanta a cabeça, põe esse grupo diante de você, e você vai encontrar aonde está a causa. E assim Josué fez. Colocou aquela grande multidão perante ele e foi passando, família por família. Agora imagine, pastor, aquela quantidade de gente passando na frente de Josué. Qual a situação de Josué naquele momento? Né? Que cada um passava a contar a sua história, até chegar a última família. Qual foi a última família? É de Arcã. Eles: filho, agora você não pode esconder, não. Você tem que falar o que você fez de errado. Porque todos já confessaram. Agora só falta você. E aí não teve saída. Realmente eu pequei contra a palavra do Senhor. Eu peguei uma capa babilônica, uma cunha de prata e uma cunha de ouro. E onde estão? Está enterrado na minha tenda. Está enterrado lá na minha tenda. E ninguém viu, só ele que fez essa atrapalhada, né? Sabia onde estava e o porquê que estava acontecendo. Às vezes, meus queridos, no nosso meio há essas coisas também, não é diferente do tempo lá de Josué, do tempo de Moisés, não. Há no nosso meio também, nos nossos dias, pessoas que estão vivendo como Acã, alimentando das coisas de lá do mundo, das coisas que o mundo oferece, de tudo aquilo que não presta, que não provém, que não edifica, que não traz edificação. E aí, às vezes, atrapalha os que querem andar, os que querem viver em união, os que querem viver em absoluta comunhão com o Senhor. Atrapalha. E aí, às vezes, você luta o tempo todo, procurando onde é que está o erro, onde é que eu estou falhando. Aí, pastor, você começa: será que eu que estou falhando? Porque logo quando o rebanho começa a definhar e não está crescendo, começa logo pelo pastor, né? É culpa do pastor. É o pastor que não está sabendo trabalhar, é o pastor que não está sabendo alimentar, é o pastor que não está fazendo isso, o pastor que não está fazendo aquilo. Às vezes o povo do pastor que está sofrendo a culpa de outro que não tem nada a ver com ele. Aí nós temos que parar, perguntar para Deus: Deus, onde está o problema? Onde está o problema? O pastor falou aqui da vida de Davi, a mensagem passada. Davi cometeu um erro e ficou com ele o erro.
Quer dizer, outras pessoas sabiam, mas não se manifestava, até que o profeta chega até ele e expõe para ele o seu erro. E aí, fazer o que agora? Davi tinha que tomar uma posição. E ele teve que pagar o preço. Um preço muito alto. Irmãos conhecem a história, não vamos entrar mais no detalhe. Mas ele pagou um preço muito alto. Às vezes a igreja paga um preço muito alto por alguém que cometeu algo que não deveria cometer de errado, e ela paga um preço muito alto, ela marcha o tempo todo e não desenvolve. Então, queridos, é momento de nós refletirmos como está a minha vida, servindo ao Senhor, como eu estou vivendo entre os irmãos, a minha comunhão com os irmãos. Então eu tenho que fazer essa análise de mim mesmo e não apontar para o outro. Eu tenho que a minha própria pessoa. Como está o meu estado com o meu Senhor? Como está a minha adoração ao Senhor? Como eu estou servindo ao Senhor? De que maneira o Senhor está me vendo e está agradando de mim? Então eu tenho que pensar nisso. Então, meus queridos, essa é a mensagem da palavra do Senhor. Jesus nos ensinou que a unidade e a concordância permite que Deus haja, ou Deus agir em nossas vidas. Por outro lado, a falta de unidade impede Deus de agir. A unidade faz a diferença na obra de Deus. Nós podemos ver isso lá no livro de Atos, no capítulo 2, dos versos 42 a 47. Como o povo daquela época, da primeira igreja, a igreja primitiva, eles viviam, diz o texto bíblico que eles viviam sobre a orientação dos apóstolos. E a cada dia eles estavam unidos, de uma tal maneira que aqueles que tinham dificuldade financeira, aqueles que tinham condição melhor, vendia o que tinha e repartia com eles. Não, meu irmão, você não vai passar necessidade, não. Nós vamos dividir com você o que nós temos, para que você tenha também da mesma forma que nós temos. Então, esse era o pensamento daquela igreja, um pensamento hemogênico, porque ele pensava da mesma forma. Se eu estou passando bem, se eu estou bem, eu quero que meu irmão também esteja bem. Se eu estou em paz, eu quero que meu irmão também tenha paz. Se eu estou com a barriga cheia, eu quero que meu irmão também esteja com a barriga cheia. Se eu estou com saúde, eu quero que meu irmão também tenha saúde. Mas hoje é diferente nos nossos dias. Eu estou bem, estou com minha barriga cheia, estou me alimentando o tempo que eu preciso. Pastor que se vira. Pastor que se vira para lá. Então, meus irmãos, é o que essa palavra de Deus está nos ensinando. Que nós devemos viver em perfeita união. Porque quando nós estamos vivendo em perfeita união, o gotejar da bênção de Deus na nossa vida é diária. De gota em gota. Você coloca uma vasilha debaixo de um lugar de uma torneira que está pingando, e ela vai pingando. Tuf, tuf, tuf. No outro dia você chega lá, o balde está transbordando. Com aquela gotinha que está caindo ali, ó. Diariamente, a noite toda. E quando chega no final do mês, não é, Sérgio? A conta está lá em cima. Mas o que está acontecendo? Fizeram a conta errada. A Copasa veio aqui e fez uma conta errada. Eu não gastei esse tanto de água, não. Mas o gotejar que estava ali daquela torneira fez a diferença. O gotejar daquela torneira fez a diferença, faz a diferença. Então, assim, meu, quando nós perdemos de receber essa gota da bênção de Deus na nossa vida, vai fazer a diferença lá adiante. Vai fazer a diferença. Nós não vamos ter mais energia, não vamos ter aquela alegria que tínhamos antes, não vamos ter mais aquela vontade de estar na casa de Deus para servir ao Senhor. E aí tudo vai mudando na nossa vida. Mas vamos nos esforçar para que Deus possa estar cada dia derramando a sua bênção na nossa vida. Meus irmãos, Deus nos chamou para sermos produtores e não para sermos consumidores. Deus nos chamou para sermos produtores e não apenas consumidores. Mas muitas vezes nós estamos invertendo, nós estamos apenas sendo consumidores e não produtores.
A gente luta. Eu falo isso porque trabalhei 15 anos com a igreja ali em Salto da Divisa, eu sei como é que é a vida de lida com pessoas. 15 anos trazendo o alimento, todo dia o alimento, todo dia o alimento, todo dia o alimento, todo dia o alimento, para ver se aquele grupo fortalecia. Graças a Deus que não ficou raquítico, não, começou a desenvolver. Mas a maioria só quer consumir. A maioria só quer consumir e não produz nada. E o interessante é que aqueles que não produzem são os que mais prejudicam o trabalho. Por quê? Tem um ditado popular que diz: mente desocupada é o quê? Oficina do diabo. Então, meu querido irmão, ocupe a sua mente com a palavra do Senhor, com a oração. Viva a palavra de Deus. E você vai ver a diferença que vai fazer. Aí você vai tornar-se um produtor e não só um consumidor. A região de Salto da Divisa não produz. A região de Jordânia, que é uma cidade distante de 50 quilômetros, produz. Por quê? O povo lá está voltado para produzir. O povo da região de Salto não tem aquela mente de produzir. Por quê? Primeiro, os fazendeiros tomou conta de tudo e não permite fazer roças, lavouras, agricultura. E aí o que entra na cidade, entra tudo de fora, das outras cidades vizinhas que vêm de fora. Tem uma cultura diferente. Assim, às vezes, acontece nas nossas igrejas. Tem igreja que prospera. Por quê? As pessoas entendem que ela precisa de produzir. E trabalha, esforça, faz a sua parte. Eu não sei quantos membros tem aqui. Alguém sabe quantos membros tem? 54. Vamos supor aí que 30 sejam produtores e 24 não são produtores. Vai fazer diferença, irmão? Vai, e muito grande. Vai fazer uma diferença muito grande. Porque os 34, ou os 30, ele vai trabalhar loucamente para ver o desenvolvimento, o crescimento, mas ele vai chegar num ponto que ele não vai dar conta. Ele vai ter que parar. Ele vai ter que parar, porque ele não vai dar conta. Mas se todos unirem para trabalhar, para produzir, então é diferente. 54 membros tem aqui. Se cada um ganhar um membro por ano, quantos membros vocês vão ter no final do ano? Então, vamos ver a diferença. Mas se não produzir, vai ficar os 54, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, vai ser a mesma coisa. Então, queridos, o propósito da palavra de Deus é produzir. Desde lá da criação, eu já deu essa ordem. Para produzir. Encher a terra. Então, nós, como servos do Senhor, precisamos entender que nós precisamos ser produtores e não apenas consumidores. Então, Jesus nos convida a trabalhar. Está lá em João 4. Ele diz: trabalhai enquanto é dia. A noite vem quando ninguém mais pode trabalhar. Trabalhai enquanto é dia. A noite vem quando ninguém mais pode trabalhar. Quando eu fui para Salto da Divisa, no dia que eu cheguei, eu fui da casa do vice-moderador. Eu estava enfermo, mas ainda não sabia qual era o seu tipo de enfermidade. E ele disse: ó, pastor, o senhor está chegando hoje e eu estou indo para Belo Horizonte a tratamento. Eu falei: vai em paz, meu, que Deus possa te abençoar, que você consiga o seu tratamento e volta em paz, com saúde. Mas não foi o que aconteceu. Quando chegou aqui, descobriu que ele estava com câncer. E depois de 6 meses, 8 meses que ele estava aqui, ele veio a óbito. E quando ele estava bem ruim aqui, aí eu vim aqui em Belo Horizonte, fui lá visitar ele lá no hospital,
ele já estava já desenganado, o médico falou que já era as últimas horas de vida dele. Mas não sabia ainda não. E ele naquela igreja, pastor, Deus vai me abençoar que eu vou sair daqui, e a hora que eu sair daqui eu vou estar junto com o senhor lá para nós trabalharmos. Mas não teve mais tempo. A noite chegou para ele. Ele tinha no seu coração aquele desejo, aquela vontade, mas a noite chegou. Então, meu querido, aproveite enquanto você tem saúde, enquanto você tem liberdade para andar, para falar, para visitar, convidar, orar, pregar. É assim que a igreja vai frutificar. É assim que a igreja vai ter unidade. Então, a unidade do povo de Deus faz a diferença. Amém, irmãos? Amém. Deus possa estar abençoando os irmãos.